Madeira, hoje às 11 da noite. Vamos entrar. Regressamos ao ar. Estava aqui em conversa com o Pedro Santana Lopes, que estamos a seguir a situação de Boston e vamos continuar a seguir. Para já não há mais informações sobre estes atentados de Boston. Todas as informações que fomos dando ao longo destas 2 horas são as últimas, portanto vamos continuar a acompanhar a situação em Boston, mas podemos falar daquilo que o traz cá, o comentário habitual das segundas-feiras. Ou seja, vamos tentar fazer as duas coisas. Sim, já tivemos aqui a fazer cobertura internacional desta desgraça. Vamos começar por a situação de Paulo Portas. Já aqui falamos de se devia subir, se não devia, que a situação do CDS-PP, que é meia... É preciso pôr ordem na casa de uma vez por todas. Esta coligação, quer dizer... Mas não foi coincidência, Pedro Santos. Temos que começar por algum lado. Primeiro, foi coincidência a justificação de Paulo Portas... Paulo Portas seria justificativo mesmo ou não? Paulo Portas é o zero e zero nisto. Eu faço sempre esta declaração de interesse, eu sou amigo dele há muitos anos, desde os 20 anos, ele é um bocado mais novo, e portanto, mas sendo amigo dele, os amigos têm que se conhecer bem. Eu já o conheço e já estive no papel que está hoje Passos Coelho, ou noutros, imagino, candidato à Câmara de Lisboa. Negociei com Paulo Portas, sempre sem fim. Negociei, hoje em dia posso ser ali, tivemos muitas reuniões ali numa casa na zona da Expo, à última da hora ele disse, eu ficou. Quando foi isto ele faltar, lembra-me um congresso do PSD, quando eu estava como Primeiro-Ministro, Presidente do PSD, em que ele não foi à sessão de encerramento. Eu ainda estive a ler as notícias esses dias, a coligação pode cair, Portas não foi. Quem é que o foi substituir? Pires de Lima, uma delegação chefiada por Pires de Lima. Paulo Portas, lembra-se da cara quando foi da posse, o Ministro Mar. Paulo Portas é assim, não estou a dizer que é bom nem mau, mas é assim. Quando se diz o Primeiro-Ministro não tem autoridade, mas eu pergunto, a questão não é tanto a autoridade do Primeiro-Ministro, é de Paulo Portas agir assim ou não. Agora, também o Henrique Monteiro do Expresso escrevia isso ontem, julgo eu, numa coligação não há uniformidade a toda a hora. Nós estamos mal habituados nessa matéria, uniformidade de posições. Mas esta é uma questão institucional e depois mostra um desagrado. Enfim, a leitura de quase toda a gente é que não foi a justificação, enfim, não terá sido muito forte. Viu-se a cara do Primeiro-Ministro. Será mostrar publicamente que ficou desagradado com a remodelação, será isso? Sim, mas eu acho que ele não tem razão. Primeiro, não tem razão para ficar desagradado. O Primeiro-Ministro confessou não teve tempo, não teve condições para fazer algo mais do que substituir o Ministro que saiu. E Paulo Portas até, do ponto de vista dele e do CDS, devia estar por contente. Porque um dos visados por aquela declaração de Pires de Lima era Miguel Relvas, nitidamente. Quando se falava na coordenação política e no maior impulso à política económica, era Miguel Relvas Santos Pereira. Miguel Relvas já saiu. E, portanto, Paulo Portas devia-se dar por meio satisfeito em vez de meio triste. Álvaro Santos Pereira vai com Paulo Portas só lá vai ter quarta-feira, a acompanhar o Presidente da República na viagem à Colômbia e ao Peru. E, portanto, estamos aqui naquela situação que eu falava aqui uma vez no Conselho de Ministros, de haverem ministros à mesma mesa, com uns a saberem que o outro quer que eles saiam do governo. Não é agradável e o país precisa, mais dia menos dia, que isto entre nos eixos. Eu quase diria que temos lá fora a situação... Pedro Santana Lopes, vamos ouvir a conferência de imprensa que começou agora. Police here in Boston. Thank you, Governor. At 2:50 p.m. today, there were simultaneous explosions that occurred along the route of the Boston Marathon near the finish line. These explosions occurred 50 to 100 yards apart, and each scene resulted in multiple casualties. At this point in time, all of the victims have been removed from the scene. We have sent officers to hospitals to be in touch with family members and possible witnesses. We immediately activated a system of response that the Commonwealth of Massachusetts and the federal government has in place for these types of incidents. My first 2 calls were to the Special Agent in charge of the FBI and to the Colonel of the State Police. Both Rick Delorier and Tim Alvin immediately sent resources. We
have, at this São point in as time, primeiras declarações da polícia de Boston. Eu não sei exatamente o cargo deste homem que fala neste momento. Ele é com certeza um cargo da polícia de Boston. Ele referiu, não foi muito preciso naquilo que disse de início. Diz que há muitos feridos que estão hospitalizados e a ser tratados. Procuram também testemunhas que tenham visto algo nos momentos do atentado ou momentos antes. É a descrição do que está a fazer a polícia neste momento. and that they don't go anyplace and congregate in large crowds. We want to make sure A polícia pede para não se juntarem em grandes grupos e não circularem pela cidade em grandes grupos neste The momento. first one is É um for apelo da families polícia. of victims, people who are trying to locate people. That number is 617-635-4500. That is the mayor's hotline. Está a referir um número para que as pessoas possam contactar a polícia de Boston para recolher informações sobre familiares, amigos ou pessoas que queiram identificar como feridos ou como vítimas mortais, porque há pelo menos 3, mas o Washington Post já avança com um número bem mais grave. O Washington Post avança com 12 mortos e 50 feridos. Esta é uma conferência de imprensa da polícia de Boston. We have a general here from the Massachusetts National Guard who has assisted in securing the perimeter. And we have additional assets from other agencies who are volunteering to assist us. After this incident occurred, there were certainly a lot of people who were running from the scene. Some of them deposited bags and parcels that they were carrying. Each one of those bags and parcels being treated as a suspicious device at this point in time. São referências de procedimentos, eu diria, práticos depois de algo deste género. A polícia refere agora das pessoas que fugiram em pânico do local e que tenham deixado bolsas, enfim, tudo o que deixaram pelo caminho foi recolhido pela polícia e está pronto para ser entregue às pessoas. É a última informação, são as últimas informações disponíveis do atentado de Boston. Recordo que o Washington Post já avança com 12 mortes e 50 feridos. Pedro Santana Lopes, perdoe-me ter interrompido uma vez mais. Nada, por amor de Deus. Falávamos de Paulo Portas e do que isso significa. E acrescento-lhe agora uma pergunta, deixando concluir o raciocínio, mas acrescentando uma pergunta. Será que Paulo Portas queria mesmo o Ministério da Economia, como alguém já disse? Para ele? Sim. Admito que sim. Paulo Portas travou uma batalha muito grande há 2 anos, quando começou o governo, por ficar com o controle do AICEP. Como se lembra, como ministro aos estrangeiros, acabou por ficar. Se ele não quiser para ele, quererá seguramente para o CDS. Isso há muito tempo, posso lhe dizer. Então essa pode ter sido a frustração de Paulo Portas. Sim, já quando Durão Barroso formou o governo não houve essa hipótese. Falava-se já na altura em Lobo Xavier ou Pires de Lima. Quando eu formei governo não houve essa hipótese também. Acabou depois de ficar Álvaro Barreto na economia e Bagão Félix nas finanças. E Paulo Portas quer, ele vê-se, ele está sempre a participar em cerimónias de investimento, ele percebe, gosta, acha que tem importância política e não tenho dúvida nenhuma que é esse o objetivo final dele. Agora, o PSD tem que reagir. E o Primeiro-Ministro não se pode esquecer que é também Presidente do PSD. Este é um dado que não pode ser escamoteado. Ou seja, serem remodelados só ministros do PSD ou escolhidos pelo PSD não é fácil. E nós estamos a caminho de eleições autárquicas, onde a esmagadora maioria dos candidatos são do PSD. Mas será que quer dizer, candidatos há tanto do PSD como do CDS, mas eleitos possíveis, não é? Será que a remodelação fica por aqui? Isso faz-me pensar que pode não ter ficado por aqui. Ou seja, pode haver uma remodelação, digamos, a 2 tempos. Custa-me a crer. Acho é que o Primeiro-Ministro e o líder do CDS têm que definir um modus vivendi. Quer dizer, na posse pode ser assim. Vítor Gaspar não esteve lá também. Mas se Portas e o CDS dizem que o Dr. Paulo Portas é efetivamente o número 2 do governo, então ele não se pode comparar a Vítor Gaspar. Dizer, não fui à posse que Vítor Gaspar também não foi. Não pode ser dado esse argumento. O líder do CDS, ministro de Estado, tinha que estar lá. Ainda por cima fala-se de facto na possibilidade de passar a vice-primeiro-ministro. O primeiro-ministro entregou-lhe um pouco a coordenação do documento da reforma do Estado e, portanto, este comportamento é algo contraditório com essa assunção cada vez maior de responsabilidades. Mas, ao mesmo tempo, eu diria, faz parte do tipo de comportamento de Paulo Portas. Só que o Primeiro-Ministro e ele têm que arranjar um modus vivendi, quer dizer, o Primeiro-Ministro é obstinado. Marcelo Rebelo de Sousa dizia ontem que ele é teimoso. Não gosto muito de dizer isso, mas quer dizer, que tem o seu feitio, já se viu que tem. Paulo Portas tem esta maneira de ser, gosta de mostrar o seu desagrado com atitudes públicas. E não pode ser.
Nós fomos visitados nestes dias pelo primeiro-ministro finlandês. Ele dirige uma coligação de 6 partidos. Quer dizer, e obviamente nas coligações as pessoas têm dificuldades, ele próprio ironizou com isso, o primeiro-ministro finlandês. Cá não se espera que os partidos da coligação estejam sempre de acordo, mas também não se espera que estejam sempre em desacordo. É um bocado aborrecido todas as semanas termos notícias sobre divergências entre partidos da coligação. E depois isto traduz, como já sabemos, também nas autárquicas. Agora temos os casos, hoje foi a notícia de Luís Filipe Menezes impedido de se candidatar, que é uma terra no Porto onde o CDS está a apoiar outra candidatura, em Lisboa está para apoiar a candidatura de Seara, mas quer dizer, temos de facto também aqui institucionalizada a confusão, porque agora já não foi só um tribunal a dizer para Fernando Seara, é também um Tribunal Civil do Porto a dizer para Luís Filipe Menezes. Houve o caso do Tivo Alegado para Moita Flores, em Santarém, que renunciou ao mandato, no segundo mandato, e a mesma lei diz que quem renuncia não se pode candidatar a novo mandato. Hoje também, em termos de justiça, veio o Supremo Tribunal dizer que houve notícias que Macário Correia, afinal, podia já não ter que renunciar. Toda esta confusão há na política, na justiça, ou seja, no Estado. O Estado precisa de ordem, de clarificação para enfrentar uma situação de emergência. E o primeiro a tê-la é o Governo. Já agora, e no meio destas notícias mais importantes, há outra nota. António José Seguro disse este fim de semana que está disposto a dialogar. Está disposto a dialogar com o Governo ou com a Troika, se for convidado para o efeito. Eu li, foi no início de uma conversa com os jovens socialistas, não sei se foi no Largo do Rato, na sede do Largo do Rato, mas ele disse-o. E, portanto, o telefone tem que tocar no Largo do Rato. O telemóvel de António José Seguro tem que tocar tendo do outro lado o Primeiro-Ministro. Ou o Presidente da República a ter a iniciativa. Mas eu acho que foi um passo. Muitos minutos de comentário. Vou repor esse tempo que lhe fica de ver para a semana. Não, por amor de Deus, o outro foi gasto aqui a assessorá-lo e adorava-me candidatar a um estágio no jornalismo. Gostei muito da experiência, apesar de ser uma tragédia. Enfim, que todos lamentamos e muito, como é Muito evidente. obrigado por ter vindo. Obrigado também, Zé. E até para a semana. Fazemos Até para a aqui semana, mais um breve se quiser. intervalo. Até já. É que já não há paciência. Já não os suporto. Desta vez disseram: Salvador, não deve estar bem a ver o produto. É aquele que é tudo ilimitado para todas as redes. Sim. E respondi-lhes: não quero. Não quero. Salvador, o Smart é